Alma pergunta quem é aquele senhor, mas Mirtes desconversa, dizendo que precisa lhe contar algo a respeito de Ângela. Álvaro encontra Ângela saindo do quarto de Beatriz e pergunta o que ela pretende com isso. Ângela diz que só quer fazer o seu trabalho em paz e ajudar uma pessoa que precisa dela. Álvaro diz que ela só quer atormentá-lo. Ângela joga na cara dele todas as mentiras que ele disse sobre ela a Samantha. Álvaro, ceboso, crápula, diz a Ângela que tudo tem uma explicação, que Samantha tem em suas mãos e o destino da Clarinha depende de que ela acredite nas coisas. Álvaro diz que está para firmar um contrato pré-matrimonial com Samantha e está preso a ela, ou Clarinha vai perder os seus privilégios no Hospital Vega. Álvaro diz a Ângela que vai se casar com Samantha pela irmã, porque por ela faz tudo, mas a única verdade é que continua apaixonado por ela. Ângela diz: não me diga, e o que você pretende? Que eu me torne sua amante? Álvaro diz que não tem nenhuma ideia, só sabe que a ama e um dia eles voltarão a ficar juntos. Mirtes mostra as fotos de Ângela para a Alma. Diz que aquele senhor que acabou de sair tem uma agência de modelos e Ângela aproveitava os eventos para fazer outra coisa. Alma diz a Mirtes que fará com que aquelas fotos sejam publicadas sem que elas tenham nada a ver. Mirtes diz que só espera que aquilo sirva para mostrar para Léo quem na realidade é aquela mulher. Alma diz que estará ali para consolá-lo. Álvaro vai atrás de Ângela no quarto dela. Diz que precisa que ela entenda que é dele. Ele não está disposto a renunciar a ela e não vai permitir que ela ande com Leonardo Santillana. Ângela diz que Álvaro não tem nenhum direito sobre ela e pergunta se ele não se dá conta de que o que está fazendo é doentio. Ela pergunta se foi ele quem pagou a mensalidade da sua faculdade. Álvaro diz que talvez sim, para demonstrar tudo o que pode fazer por ela. Ângela diz que o que ele pode fazer por ela é deixá-la em paz, porque não precisa suas esmolas e quando receber o seu salário vai lhe pagar. Ela diz para ele não se atrever a fazer isso de novo. Álvaro diz que não disse que pagou. O que disse foi que talvez foi ele. No hospital, Álvaro conversa com Dário sobre Ângela estar trabalhando para Beatriz. Dário brinca dizendo que ele vai formar um harém na casa da sogra. Álvaro não gosta e humilha, dizendo que pelo menos tem 2 mulherões que morrem por ele, enquanto Dário nenhuma que o ature ou que dure mais que uma bebedeira e manda ele calar a boca. Dário não gosta nada da atitude de Álvaro e ao ficar sozinho diz: vamos ver se essas mulheres te amam tanto quanto você acha. Na faculdade, Ed pergunta a Ângela o que ela vai fazer agora que está trabalhando na casa dos Vegas, pois terá que ver Álvaro todos os dias. Leonardo chega nesse momento, escuta e irritado diz: o quê? Como que você está trabalhando na casa dos Vegas? Ângela diz que ia dizer tudo para ele. Leonardo pergunta quando, se seria quando ela se mudasse. Leonardo pergunta se Ângela não sabe que Álvaro está esperando a primeira oportunidade para se aproximar dela. Ângela diz a Leonardo que é um trabalho e a senhora Beatriz precisa que cuidem dela. Ângela diz que precisa de trabalho e pede para Leonardo não fazer isso. Ela pergunta se foi ele quem pagou a mensalidade da sua faculdade. Leonardo diz que não, que ela pediu para ele não fazer isso e a respeitou. Morrendo de ciúmes, Leonardo pergunta se foi o idiota do Álvaro e diz que o problema é que ele vai querer cobrá-la e eles sabem como. Chateada, Ângela diz que Leonardo já foi longe demais, é melhor conversarem depois e se afasta. Alma observa a discussão deles à distância. À noite, no Hospital Vega, Alma entrega para Álvaro as fotos de Ângela e diz que aquela é a forma para afastá-la de Leonardo. Álvaro se irrita, diz que Ângela nunca se vendeu e ele nunca será cúmplice daquele lixo. Alma o pressiona. Ela diz que ou ele a apoia ou verá Ângela chegar ao altar com Leonardo. Álvaro cede e pergunta o que ela está pensando em fazer. Dário beija a Samantha no corredor do hospital. Geraldo conversa com Ângela sobre Beatriz. Ele fala com muita dor pelo sofrimento que a esposa está passando. Ângela diz que já viu isso antes. Os familiares de uma pessoa que está gravemente doente às vezes também adoece de tristeza. E ele precisa se cuidar. Dário está na cama com Samantha quando Álvaro liga perguntando se ele sabe se ela ainda está no hospital. Dário diz que não faz ideia. Álvaro diz a Dário que se souber que Samantha está o enganando, não sabe do que é capaz. Ângela incentiva Beatriz a voltar a fazer as coisas que gosta, como pintar, e pede para ela não se render, porque precisam dela. Beatriz diz que Ângela é muito nobre, merece ser muito feliz e agradece a sua paciência e carinho. Leonardo vai até a casa de Geraldo falar com Ângela.
Álvaro Bagaceira tenta impedir Leonardo de falar com ela e diz que naquela casa ele não entra. Ângela se aproxima deles e diz que Leonardo pode entrar, que ela já terminou de atender a dona Beatriz. Álvaro se vê obrigado a sair, deixando os dois sozinhos. Guigo canta na praça para conseguir dinheiro e voltar para a mãe. Ângela diz a Leonardo que se ele foi pedir para ela renunciar, está perdendo tempo. Leonardo diz que foi pedir desculpas a ela, que errou, ela deve trabalhar e ele não pode se opor. Ele pede para ela entendê-lo e diz que o seu sangue ferve ao saber que ela vai ficar ao lado daquele tipo dia e noite. Ângela pergunta se ele está com ciúmes. Leonardo assume que sim, diz que a ama, que daria a vida por ela e pergunta se ela o aceita. Ângela diz que sim e os dois se beijam apaixonadamente. No dia seguinte, na faculdade, Leonardo e Ângela estão conversando. Eles dizem que não conseguiram dormir depois do beijo. Alma chega e, para se fazer de boazinha para Leonardo, ela entrega para Ângela suas anotações do trabalho. Diz que as encontrou por acaso em um cubículo da biblioteca e que com certeza foi algum invejoso que quis fazer ela passar por um mau momento. Ângela agradece Alma e ela diz que para isso servem as amigas. Mais tarde, no escritório de Nancy, o inspetor diz a ela e Ângela que ainda vai demorar alguns dias para sair os resultados dos exames de DNA que fizeram em Aníbal, para comprovar se ele teve algo a ver com a morte de Lili. Eles temem que com essa demora Aníbal fuja e planejam o que fazer para evitar que isso aconteça. Guigo consegue dinheiro para pagar sua passagem de ônibus. O motorista o reconhece. Leonardo tenta se aproximar de Dário. Ele diz que por mais que Dário não queira aceitar, são irmãos e isso sempre vai uni-los. Dário diz a Leonardo que não tem irmãos, não teve pai, nunca o conheceu. Deixa claro que não o tolera e que não o interessa ter um irmão. Leonardo diz que aquela é a realidade, está ali, não pensa em desaparecer e pede para ele pensar antes de tomar qualquer decisão. Ângela vai até a pensão de Yolanda. Ela deixa o seu celular em cima da mesa, pega o dinheiro e diz a Yolanda que foi lhe pagar. Aníbal se aproxima e diz a Ângela que espera que ela também tenha levado o que deve para ele. Ângela diz que sim, pega o dinheiro, entrega para ele e diz que espera que com isso a deixe em paz. Ângela diz que já vai, mas antes quer saber o que aconteceu com Lili, pois acha que ele teve a ver com o desaparecimento dela. Aníbal diz que ela acha demais, que não tem ideia do que ela está falando. Yolanda nega tudo. Aníbal percebe que Ângela está gravando a conversa deles. Pega o celular dela, coloca uma arma na sua cabeça, diz que até ali chegou a sua sorte e ela vai morrer. Nesse momento, o inspetor entra com outros policiais e manda Aníbal soltar a arma. Aníbal faz Ângela de refém, ameaça matá-la e sai da pensão a levando. Yolanda é algemada. Aníbal coloca Ângela em seu carro. Ela diz que ele não vai conseguir. Aníbal manda ela calar a boca, lhe dá um soco, a fazendo desmaiar e sai em alta velocidade. Os policiais tentam segui-los, mas não conseguem. Yolanda é levada para a delegacia. O motorista do ônibus diz a Guigo que todos estão procurando por ele e mostra o cartaz com a sua foto. Nesse instante, Guigo desmaia. Aníbal leva a Ângela para uma casa na floresta. O motorista leva a Guigo para a casa de Félix. O médico diz que Guigo está muito desidratado e parece ter uma forte infecção intestinal, mas ficará bem com o tratamento. Félix agradece ao seu comparsa por ter encontrado o menino. Félix diz a Guigo que estava preocupado e pergunta onde ele se meteu. Guigo diz que queria ver a mãe. Flávia flagra Dário e Samantha se pegando na sala dele. Samantha disfarça e sai. Flávia pergunta a Dário o que está acontecendo entre Samantha e ele. Dário diz à mãe que estava resolvendo coisas do trabalho com Samantha. Flávia diz para ele ter muito cuidado ao ultrapassar certos limites ou pode pagar um preço muito alto por isso. Dário é duro com a mãe. Diz para ela não se preocupar porque ele sabe muito bem guardar um segredo, pois teve uma excelente professora. Geraldo e Leonardo conversam com Duarte sobre o modo que ele atende aos pacientes da fundação. Duarte diz que dá prioridade aos pacientes que pagam, aos que mantêm aquele hospital de pé, do qual o salário de Leonardo e dele dependem. Leonardo diz que Duarte trata os pacientes humildes como gente segunda e ele, como diretor da fundação, pode lhe cobrar que lhe preste contas. Guigo chega na vila chamando pela mãe. Luz fica muito feliz ao rever o filho. Aníbal mantém Ângela amarrada. Ângela diz que ele vai pagar por isso e pela morte de Lili.
Aníbal diz que pela dela também, mas antes eles terão a lua de mel. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo da novela Contigo Sim. E se vocês quiserem saber em detalhes o que acontecerá no decorrer dessa trama maravilhosa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no APN eu só conto a verdade, o que realmente acontece nas novelas. Nada de fake news.